Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Altervision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Vocês já sabem, toda terça-feira é dia de tendências e pendências para vocês. Estamos de volta aqui. Eu, Caio Camargo, aqui diretamente de Santo André. Fred, tá por onde hoje, meu amigo? Natal, Rio Grande do Norte, meu amigo Caio Camargo. Maravilha, maravilha. Vamos falar aqui do fim da escolha hoje, pessoal. Estamos falando bastante desse tema aí, o Fred, nas palestras pelo Brasil todo aqui. Fechamento de trimestre aqui, Brasil voando baixo aqui com eventos, né, cara? Bastante coisa acontecendo. Fred, temos, antes de começar o nosso episódio, temos nossos velhos e bons recados paroquiais aqui, a audiência que participa com a gente. Temos, Caio. E olha que bacana, Caio. Este episódio vai ter o maior número de comentários que a gente já recebeu, meu amigo. Olha aí que coisa bacana. Maravilha, maravilha. Então a próxima meia hora, não. Vamos começar com o nosso querido Ale Valdívia, né, que traz sempre sensacionais e on time com as dores e remédios para o mercado. Valeu, Ale, sempre bom contar contigo aqui. Ale que teve junto com o evento com a Julemi também, aqui da VMSP, fizeram um evento fantástico em São Paulo. Ô, Julemi, Ale, eu só não fui no evento de vocês, por uma gripe que eu peguei. Agora eu tô com uns 30% de audição, mas eu cheguei a ficar zerado. Com um zumbido terrível, cara, terrível nos últimos dias, mas foi bacana. Graças a Deus já tá resolvido. O evento de vocês foi muito bacana, só escutei bons comentários. Massa. A gente tem também, Caio Camargo, a Nathalie Nunes. Gente, a Julemi entregou tudo nesse episódio sobre o Euroshop. Na moral, ela merece uma série própria aqui no Varejo Cast. A clareza com que ela traduz tendências complexas para a realidade do nosso dia a dia é surreal. Olha aí, que bacana, hein? Bom, e ó, sabe quem falou dela, cara? Eu tive isso recentemente num evento da On Running, de calçados. O Rafa da On Running tava falando, cara, da energia da Julemi quando ela fala, cara. Isso é ímpar mesmo, né, Fred? Ela é uma querida e muito competente. Temos também o Bruno. Bruno, Altervision foi de muita ajuda para conhecer meus dados da minha loja. Então aí, ó, turma da Altervision aí contribuindo aí com mais dados, né, Caio? Que a gente vem falando o quanto isso é importante também. A Karina Brum, bom dia. Hoje eu trabalho no digital com um senhor de 70 anos e ele arrasa no digital. Hoje tem um material de construção em um local com pouco mais de 2.000 habitantes. Fui obrigado a iniciar no digital para sobreviver a tantas mudanças no mercado. Acredito também muito na organização do varejo de construção, pois estamos virando uma vitrine. Nosso cliente quer comodidade e beleza, tudo isso faz a diferença. Karina Brum aí contribuindo. Deve ter sido um dos episódios do Matercon, né, Caio? Sim, com certeza. E João Lucas Rezende, escutei por conta do CMO Summit. Valeu, Caio Camargo. Sempre faço a propaganda, né? Eu sempre faço o desafio. Não, você que tá escutando, a gente já conhece, né? Mas eu sempre brinco, eu falo assim, ó, quem não escuta o Varejo Cast, vai lá no Spotify, escreve a palavra varejo. Se for o primeiro resultado a aparecer, tem que começar a escutar a gente. Eu sempre dou esse recado e sempre funciona, tá vendo? Obrigado a você que veio do CMO Summit, começando a escutar a gente a partir dessa semana aqui. Muito obrigado aqui pela presença e pela audiência também lá no evento. É isso aí. Então, olha, esses foram os recadinhos. A gente adora ler esses recadinhos no início de cada episódio. Então, não deixa de ir lá. Eu sei que o dia a dia é corrido, mas assim que você ouve a gente, você vai lá na sua plataforma, deixa um recadinho pra gente. Isso massageia nossos coraçõezinhos, né, Caio? É verdade. E aí, é o caminho pra você estar aqui com a gente também no episódio, sendo citado, tua opinião. Traz tua opinião pra gente aqui. É muito importante a tua opinião, porque você é varejista, tá no negócio de varejo, tem que discutir com a gente os temas também, né? Tá aqui com a gente, nas nossas redes sociais também, lá comigo e do Fred também. Participa com a gente das discussões sobre varejo. É sempre importante ter um ponto de vista. Certo, Doc? Certíssimo. Vamos em frente? Cara, e vamos falar de fim da escolha. Na verdade, esse tema começou lá da NRF. Aliás, um pouquinho antes a gente já começou a falar um pouquinho disso, né? Desse paradoxo dos marketplaces extremamente poluídos ali, né, cara? Até tenho feito uma comparação, Fred. Às vezes você pega um produto, sei lá, um celular de última geração, né? Um iPhone de última geração. Você vai buscar no marketplace, até as fotos são iguais hoje, né? São várias. Aí você vai fazer. Tem 30 fotos do mesmo produto com uma variação de preço, com uma variação de entrega. Tá muito difícil escolher, certo, meu amigo? Certíssimo. E durante muito tempo, né, Caio, o varejo ele passou, assim, muito tempo, várias décadas, acreditando que variedade era o que gerava valor, né? A gente sabe que tem segmentos que apostam nisso e tudo bem, a gente vai falar sobre isso aqui também no nosso episódio,
Mas é aquele lance de pensar que mais produtos, mais categorias, mais opções. E, na verdade, hoje o que a gente já vem falando, né, dessa questão da fadiga da escolha, e como a gente está falando aqui no episódio, o fim da escolha, é que tanto os dados, né, quanto o mercado está mostrando, é que esse excesso tem gerado muito atrito, fricção. Atrito e fricção reduz decisão e menos quando bem escolhido vende mais, inclusive com mais margem, com melhores resultados, né, Caio? Cara, isso me lembra um termo que surgiu no meio do comércio eletrônico, depois do marketplace, o tal da prateleira infinita, né, cara? Bem lembrado. Cara, para ter produto, deixa no digital tudo, a prateleira infinita tá no digital. E o que a gente tá vendo nessa questão da escolha é que, cara, com tanta escolha fica difícil decidir hoje o produto, né, cara? Fica cada vez mais complicado. Porque você tem duas coisas, né? Você tem o pessoal que tinha estoque e fazia a prateleira infinita, ou seja, eu não preciso ter produto em loja, vou colocar um monte de produto, ou marketplace que até trabalha com dropshipping, que é quando você tem a foto, tem a descrição, mas você não tem o produto estocado. Ele vai vir lá de uma fábrica de outro local ainda, né? O dropshipping tem, e muita gente ganhou dinheiro com isso. Mas é muita gente na internet ofertando mais do mesmo, né, meu amigo? Isso aí acaba que tanto o negócio quanto a pessoa ela vira um meio, né? Então ela fica ali no meio negociando a fonte e a foz, né? Quem compra e quem vai receber. E tu sabe que eu fiz essas semanas aqui, alguns dias atrás, a primeira compra pelo TikTok para testar o modelo. E ó, funcionou redondinho. Só que o que eu acho que é interessante é que você vê esses influenciadores, ou as pessoas que estão tentando ganhar dinheiro, vendendo coisas pelo marketplace, né? Cara, são os mesmos produtos. E eles começam a dar aquele looping no algoritmo, se você conhece um produto, que aparece 30 pessoas falando exatamente o mesmo produto, e eles falam de quem que eu vou comprar? Quem que eu vou comprar? Quem é o botão mais certo? Quem é que vai entregar, né, cara? Que tem até uma coisa que a gente já trouxe no passado aqui, que a gente pode trazer um episódio depois, que é um pouco sobre a era da confiança, né? Que tem a ver um pouco também com essa questão de ser concierge, de ser um curador do cliente cada vez mais os sites, né, meu amigo? Ô, Caio Camargo, aqui, between us, aqui entre nós, você comprou o que no TikTok Shop? Perfume, cara, perfumes novos, coisas que eu gosto, tem uma coleção de perfume. Comprei um perfuminho mais tradicional, uma marca nacional bacana que estão falando aqui, não vou fazer propaganda, nem spoiler, mas funcionou. O bacana é que aquelas coisas, chega em 2 dias, chegou bem e tal, tudo, mas testando o modelo de mercado, não dá pra gente criticar, né, ou elogiar sem conhecer o modelo na prática. Então fui testar na prática pra ver se funcionar a primeira vez. Não tem muito a ver com a nossa pauta aqui de hoje, mas você vê que vale a pena que a gente já trouxe pro Varejo Cast esse tema. Cara, comprar pelo TikTok, o que facilitou essa escolha da compra foi usar o Pix, né, cara? Porque o Pix é um negócio bacana, e a gente tá falando muito de consumo, comportamento, né, de tirar barreira, vamos falar de fricção, né? Cara, você não precisa mais inserir o cartão como você inseria, né? Você pega o código do Pix, paga e cola, tá feito. Tem lá teu endereço cadastrado, você usa o Pix para pagar, tal. Se é um lugar de confiança, não tem nenhum problema fazer isso, né? Se na mão de um site meio com problema, talvez você tenha algum problema com a relação, mas ajuda, né, cara? Sim, tem uma coisa que, né, tem a ver com o nosso episódio aí no seu processo de compra no TikTok, Caio, é que você estava falando que era tudo o mesmo produto, né? Quando você falou que era o mesmo produto, eu imaginei que ia ser uma garrafa, ia ser um tripé, é que é o que mais vem pra mim, né? Essas ofertas. Não, mas é só você buscar alguma coisa. Quando eu fui falar de uma casa outro dia e tal, eu comecei a olhar, só tá aparecendo imobiliária pra mim agora, eu nem quero comprar casa. Então, assim, o problema é que os algoritmos são terríveis nessas horas, né, cara? Isso, mas a coisa interessante tem a ver com o nosso episódio de Fadiga da Escolha é que a estratégia que a maioria desses criadores e esse pessoal que vende, eles usam aquela estratégia de um cliente, um produto, uma oferta, né? Então, ele mira um público, que é um público específico, escolhe um produto para aquele público específico e faz uma oferta para um público específico. Isso é uma estratégia que é muito utilizada por startups e tudo, né? Como a gente estava falando aqui do TikTok, né, e vendo que essas estratégias para ir ao encontro dessa fadiga de escolha, ao encontro, né, ou seja, não vai bater de frente, pelo contrário, vai se aproveitar disso, ela vem de estudos comportamentais, inclusive muito antigos, né, Caio? Por exemplo, tem aquele experimento clássico da geleia, que inclusive eu falo nas minhas palestras. Eu não conheço esse experimento, me conta aí, cara, como é que funciona isso? 24 opções de geleia, mais atração, 6 opções de geleia, muito mais compra. Isso aí é um exemplo clássico que é ensinado em universidades. Ah, sim, na conversão, na aula de expor na gôndola, por exemplo, é isso? Isso, exatamente. Você tem lá os potes de geleia, muito chama o pessoal, mas são menos opções. Isso foi um teste, né, que foi feito, inclusive criou-se o paradoxo da escolha, né, que foi o Barry Schwartz. Inclusive tem um TEDx, né, dele falando sobre isso, que o nosso Yannis vai botar aqui o link, né? O link está aqui
que é bem interessante. Então, o que ele mostra nesse estudo, ele colocou lá no varejo 24 geleias, uma prateleira com 24 geleias, uma prateleira com 6 geleias. E a de 6 geleias gerou muito mais compra, uma conversão de 30%, enquanto quando tinha 24 opções, apenas 3%. E o que o Barry Schwartz fala é que quanto mais escolha, pior a decisão. Ou seja, não é só que confunde, é que o cliente nem sempre leva o que quer. E isso pode impactar na reputação e na confiança em relação ao próprio varejista. Além de que o estudo diz que quanto mais opção, Caio, gera mais ansiedade, mais arrependimento e mais paralisia, ou seja, o cara desiste da compra, né? E aí, Caio, para completar essa parte de base comportamental, tem uma meta-análise com mais de 50 estudos que mostra que aumento da dificuldade de decisão reduz satisfação, né? A gente está aqui com a fonte da Chernev et al. De 2015, eu falei que esses estudos não são novos, mas você vê que isso já há bastante tempo tinha o estudo, existia já essa prática comportamental das pessoas tomarem piores decisões quando você tem muita oferta e gerar menos venda, só que agora, como o excesso de oferta aumentou em todos os lugares, principalmente no mundo digital, então essa fadiga ela se tornou muito forte, e daí a importância o varejista ver. Inclusive, né, Caio, a gente viu negócios em Nova York com 5 itens no cardápio, a gente viu 2 negócios lá, o NDAC, aquele hamburgueria, e a Smash, né, 2 hamburguerias que tinham... Até menos, você pega o Middle Lane que só tinha às vezes um produto do que você há 2 cases para você, não é nem usar do Middle Lane, que a gente viu. Aliás, se você não conhece a Middle Lane, vale a pena pesquisar, tá, porque é uma conveniência de luxo, ficou muito famosa esse ano em Nova York, né? Tem bastante coisa. Minha amiga Paula Macage, também lá da Offbound, tem falado bastante da Middle Lane, o pessoal da CRM Bônus também, tinha um especialista deles lá que foi também visitar a Middle Lane, ou seja, bastante gente foi lá olhar o mesmo lugar que a gente foi. Mas tem 2 cases bacanas, né? Primeiro, quando você fala de sortimento, né, o que eu vejo muito supermercadista adotar é a tática dos 3, né? Então você tem a marca Premium, você tem a marca competir por preço e você tem o meio termo nesse negócio, que é a tal da relação custo-benefício. Às vezes entra um quarto nome ali que é a marca própria, disputando ou substituindo ou adicionando nesses locais. Mas a gente conhece negócios, né, por exemplo, como o Trader Joe's, que não tem opção, né? O Trader Joe's, para você que não conhece, é uma empresa americana, né? E a fama deles é que tudo é marca própria. Deve ter 98% ou 99% de coisa marca própria ali. E por acima de 90%, com certeza. Acima de 90%, com certeza. Acima de 90%, deve ser Coca-Cola, alguma coisa assim, mais que passa batido ali, que tem que ter, porque não tem opção. Mas, no geral, pessoal, né, tem um produto, tá? A maionese é a maionese do Trader Joe's. O molho de tomate é o molho de tomate do Trader Joe's. Não tem 2 opções, tem sabores, alguma coisa assim, mas é o limite do limite da confiança nessa história, né, meu amigo? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência.
Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Só pra gente trazer aqui nesse tema também, Fred, esse negócio da escolha que a gente tá falando, do marketplace, tá acontecendo um movimento, eu tenho visto essas últimas notícias de mercado. A West Wing, eu lembro que é um modelo que eu até publiquei no LinkedIn alguma coisa sobre eles lá de retomada, mas a gente tinha o marketplace, que a gente já falou, e marketplace, para vocês terem uma ideia, tá? Acho que é 80% do varejo eletrônico hoje é marketplace. Né? Então é absoluto o que se vende em marketplace vezes o que se vende em e-commerces tradicionais, ou seja, o .com.com.br que a gente tem com marca, atrelada à marca. E Mercado Livre acho que é 40% desse mercado, né? Isso que a gente tem de dados do ano passado, alguma coisa assim. Mas a gente está vendo esses .coms ali, essas empresas como West Wing e outras também na mesma esteira, dando também esse back to basics, volta. Então eu sou menos marketplace, eu sou mais curadoria, eu vou te ofertar mais qualidade, ou mais design, ou mais coisas assim diferenciadas, mas sem tanto sortimento, né, cara? Pro .com ser um endereço também diferenciado, né, Fred? É isso aí. Só para ter uma ideia, né, e assim, continuando nesses dados, Caio trouxe, né, você trouxe informações muito relevantes já do mercado. A taxa média global, por exemplo, de abandono de carrinho, né, e de fricção é cerca de 70%, ou seja, é altíssima, né? E complexidade e excesso são fatores relevantes nesse ponto, né? Então, isso é uma pesquisa tanto apresentada no Harvard Business Review, quanto da Bimart, que também o Yannis vai botar aqui para quem quiser estudar um pouco mais. E aí a gente traz um pouco mais de exemplos também, né, Caio? Você falou aí um pouco do Trader Joe's, mas a gente dá o West Wing também, mas temos mais exemplos aí, né? Tem a Coca-Cola aqui, você está trazendo aqui na pesquisa que você trouxe, né? Que acabou reduzindo o portfólio, apostando em produtos mais relevantes, né? Tivemos aqui recentemente também, até com o portfólio, né? A Americanas, né? Que está retomando ali, saindo da recuperação judicial. Parabéns ali para gestão, né? Virou de um case de escândalo financeiro para um case de gestão de retomada, né, cara? Os caras estão saindo da recuperação judicial rápido, dentro do que foi o processo. Muita gente apostava que não tinha como sair disso. Estão saindo, mas para sair, eles estão simplificando tudo, inclusive com menos portfólio. Venderam agora a Puquê e a irmã que fazia parte do grupo da Americanas para simplificar. Então, muita empresa está entendendo que não adianta ter tanta coisa e não ser bom em nada. O importante hoje é você pegar aquilo que é essencial. O Fred falou do Smash, falou de algumas coisas que a gente viu por Nova York, exatamente isso. Eu lembro que 2 anos também a gente foi no Papaya lá, Great Papaya, que é o Great Papaya é ter o cachorro quente, com ou sem coisa em cima. Você escolhe, papum, pegou e vai embora. Mas é um cachorro quente, custo-benefício, não é o melhor cachorro quente do mundo, mas também não é muito barato. Então assim, funciona. E às vezes o funciona é suficiente para o negócio, né, Fred? É isso aí. Inclusive o Great Papayas, né, é para quem tá com pressa, quem tá sem dinheiro e para quem tá com fome, né? 3 problemas. Né? Exatamente. E aí, esse caso da Coca-Cola, eles diminuíram 50% de SKUs, né? O próprio site da Coca-Cola traz isso. E a gente tem também, por exemplo, a Costco, né, Caio, que é um atacadão, né, lá nos Estados Unidos. O atacarejo deles lá. Exatamente. Eles têm cerca de 3.700 SKUs, né? Quando os supermercados tradicionais estão aí beirando os 30 mil, né? Alguns até mais. E com isso ele consegue muito mais produtividade por item, giro mais rápido e ticket médio elevado, né, Caio? Ou seja, menos opção, mais decisão e mais escala por produto. E aí você falando do Trader Joe's, é para ter uma ideia também, o Trader Joe's trabalha com no máximo 4.000 SKUs, né? Ou seja, de 4.000 para 30.000 é uma diferença absurda. Caio, eu queria saber de você, né, cara, assim, nesse caso aqui você tem uma experiência mais simples, maior confiança do cliente e alto nível de fidelização, né? Por que você acha que as empresas resistem tanto, mesmo tendo essas pesquisas que comprovam isso, a diminuir a quantidade? Ainda acho que se tiver menos produto vai vender menos porque vai ter alguma coisa que o cliente vai querer e não vai achar? Cara, para mim é falta de inteligência de informação, de dados, né? Há sempre essa ideia de se eu colocar uma categoria nova, colocar mais produtos, eu vou estar trabalhando com mais possibilidades de venda. Há sempre uma questão que é antes da gôndola, que é o departamento comercial,
das empresas. Então os compradores estão tentados a trazer mais marcas. Olha, eu quero entrar na tua rede, eu quero entrar na tua loja. Para entrar na tua loja você tem que pagar o enxoval, que é uma palavra que a gente usa muito no varejo, né? O enxoval de tanto com passe. Então assim, é muitas vezes uma negociação mais pró-comercial, né, de B2B do que uma B2C, ou seja, menos para o consumidor final. E aí o impacto que a gente vê é cada vez mais supermercados. E a gente está falando de supermercado como metáfora aqui, mas pode ser loja de moda, o que vocês quiserem, tá? Nesse sentido. Mas são aquelas varejistas que tem que fazer liquidação, oferta, porque fica estocado, né, cara? Fica estocado. Eu lembro de um varejista de material de construção, não vou citar o nome, mas já está até fechado já, tá? Já até encerrou atividades no país. Mas eles entraram numa história de, depois de material de construção, começar a vender coisas como fala, de UD, de utensílios domésticos, coisas para casa, né? E aí um diretor, um dia, novo, né? Chegou, pegou uma gôndola, começou a pegar frigideira, começou a colocar no chão as frigideiras. Cara, eles estavam vendendo mais de 30 tipos de frigideira numa loja de material de construção que era totalmente descabível, entendeu? Não fazia o mínimo sentido, cara. E aquilo tinha estoque parado, giro de estoque gigantesco de data. Então, assim, a principal vacina para você fazer isso de forma correta, reduzir de forma correta, é dados, é informação. Não pode ser nada no varejo, ainda mais nos dias de hoje, ser feito de forma empírica. Eu penso que, talvez desse jeito funcione. Pegue dados, vê o que funciona. Curva ABC, que é a coisa mais simples do mundo para você começar a usar, sabe? Porque a gente fala dessas coisas, parece que a gente está falando uma coisa muito óbvia, mas o grande varejo, absoluta maneira, não vai usar absolutamente nada disso no dia a dia. Estamos falando não dos 20% que lidera o varejo brasileiro, mas dos 80% que está no resto da cauda aqui, né? Então, na cauda longa do varejo, muita gente está longe disso. Então, antes de você sair achando que vai somar ou vai faltar, pesquisa. Pesquisa com o cliente se precisa dessa categoria, se faz sentido trazer mais produto, se o portfólio não atende. Se ao invés de trazer mais marcas ou mais produtos daquela categoria, não faz sentido trocar, né? Sai essa marca que não está vendendo, eu vou botar essa marca que performa melhor para o cliente hoje. Pode acontecer. Então assim, mas sempre com dados, né, Fred? Sim, e uma coisa interessante também que complementa o que você falou, Caio, é essa questão de se eu não tenho inteligência de dados tão importante, eu tenho medo de fazer uma curadoria, porque ela não vai ter precisão, né? Não vai ser uma curadoria precisa por ausência de dados, porque o que o Trader Joe's faz, o que o Costco faz, é fazer uma escolha baseada em comportamento que ele acredita que o cliente precisa no dia a dia, né? E isso ajuda, inclusive, a eles terem lojas menores, né? Porque esses loja menor é menos metro quadrado, é custo por metro quadrado, ou seja, você vai na eficiência também e ajuda nos melhores resultados, né? Ou seja, menos escolha para o cliente, mais velocidade, mais clareza. E a gente tem outros exemplos, a Glossier, por exemplo, que a gente já falou aqui várias vezes, né, de produtos de beleza para mulheres, também tem menos opção, né? Então, assim, e outra, né? Também tem o contrário, a gente sempre fala que não existe fórmula mágica na receita, né? A Amazon é o oposto disso tudo, né? E vai muito bem, né? Então, inclusive aqui no Brasil, eles estão tracionando aí de novo muito bem. Eu visto aí, parece que a Amazon conseguiu acertar. Não, eles estão voando baixo. Aliás, acho que todos os grandes players de marketplace operam bem. Minha visão de consumidor, aqui não é nem o Caio especialista de mercado falando, mas quando eu vejo a Amazon, acho que essa questão que a gente está falando de marketplace, de mais fotos iguais do mesmo produto que está buscando, isso te confunde. Eu acho que a Amazon consegue no digital responder melhor isso. O UX, ou seja, a tela que vai para o consumidor, a experiência de uso do consumidor, eu acho que ela é mais curadoria. Eu acho que o grande segredo que a gente está falando aqui para vocês, pessoal, é menos sobrecarregar o cliente de produto e mais trabalhar como um curador na vida do cliente, né? Realmente saber orientar. Seja na loja física, seja, né, no digital, né? Como é que você orienta teu cliente na busca daquilo que ele está fazendo? Você pode ter uma loja pequena, você pode ter uma loja gigantesca, mas eu ainda acredito, principalmente na loja física, que é a diferença do atendimento que você dá que ajuda a responder isso melhor, né, Fred? Exato. E aí uma coisa, né, a questão da Amazon, que a gente encontra em outros negócios também, Caio, é que quando você tem muito produto, é importante organizar de uma maneira que a Amazon faz muito bem, que ela cria áreas, departamentos, setores, né? Por exemplo, recentemente eu tenho tido experiência comprando na Zara online e é interessante porque quando você clica ali no tipo camisas,
Então ela coloca as camisas e as mesmas calças, né? Quando você vai para a calça, tá as mesmas camisas. Ou seja, ele vai repetindo aquilo para você ir vendo, e ele tem menos produto em cada área, né? Não fica aquela coisa muito confusa. E se confirma, porque eu comprei aquela coisa que a gente fala que quando tem o online e a física, aumenta a venda online, né? Pô, comprar roupa é muito difícil, mas eu comprei, não ficou legal, aí eu fui aqui na loja, troquei rapidinho e tal, ou seja, dá uma confiança nisso. É isso. Então, quando você vai vender muito, né, então você tem que organizar a loja por uso final, por momento do cliente, seja lá o que for. Como a gente viu, por exemplo, na Target, ali, naquela nova Target do Sorro, quando a gente vai entrando, ele separa ali, né, básicos para noite, essenciais, né, essas coisas. Bom, Fred, e aí vamos falar um pouquinho do que tá por trás de tudo isso, né, cara? A gente tá falando aqui, né, não é tanto sobre produto, né, meu amigo? É sobre comportamento, né? Então a gente tá falando que as pessoas estão mudando, tá? É obsessivo, excessivo. Tem uma pesquisa da WGSN que a gente até usou em pós-NRF aqui, acho que 78% das pessoas estão sobrecarregadas das escolhas, está difícil escolher. O que mais, meu amigo? E, assim, o mundo ficou mais complexo, né, de uma forma geral. Assim, quem simplificar a vida do cliente, principalmente naquilo que a gente fala, né, como o tempo é vida, quem poupar ou fizer através do seu processo, experiência do cliente, jornada do cliente, fizer o cliente ganhar tempo, ou seja, simplificando processos, diminuindo atritos, vai levar vantagem nesse mundo, pelo menos nesse contexto hoje, né, de muita oferta, de muito barulho, de muita coisa acontecendo. Não à toa a gente viu muito varejo regenerativo, né, o que eu chamo de ponto de vida, né, Caio, que também vai muito ao encontro disso aqui, né? Lá é desacelerar, e nesse caso aqui é diminuir a fadiga de excesso de ofertas e tudo mais. Então, quem oferece opção é diferente de quem oferece direção, ou seja, você já direcionar o cliente ali, isso facilita muito, né, Caio? E aí, para a gente encerrar, a gente entender que o varejo cresceu oferecendo tudo, isso durante muito tempo era máxima, né? Quem oferecer mais, vende mais, quem tiver mais estoque, vende mais, estoque que eu digo SKUs, variedade, e agora cresce quem sabe escolher, e quem sabe escolher pelo cliente, a famosa curadoria, né, Caio? Exato, quem sabe ajudar o cliente a escolher, né, Fred? É isso aí. Porque não é sobre dar todas as opções ao cliente, mas é sobre garantir que ele não erre na escolha, cara. Bela frase aqui, hein, Fred? Bela frase. Muito bem, pessoal, desta forma aqui a gente encerra este episódio do Tendências e Pendências dessa semana. Toda terça-feira tem episódio novo pra você. São 52 semanas, 52 tendências que a gente traz ao longo do ano. Não dá pra perder, pessoal. E tô chegando agora, tô chegando de evento, viu o Fred, viu o Caio em algum lugar. Tô começando a conhecer o VarejoCast. Tem muita coisa bacana. São mais de 600 episódios nessa jornada aqui para você acompanhar. 600 e quase 50, né? 650, 340 alguma coisa a gente deve estar agora, mas tem muita coisa bacana. Então, terça-feira tem VarejoCast, tem Independências, quinta-feira VarejoCast News, quartas-feiras tem VarejoCast Entrevista para você. Certo, Doc? É isso aí, e assim a gente termina mais um episódio do Tendências e Pendências, desejando uma ótima terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, ou qualquer outros dias da semana pela frente, dependendo do dia e da hora que você esteja nos vendo ou apenas nos ouvindo, né, Caio? É isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.